Paz de Cristo, bom dia, ou boa noite, ou boa tarde. Bom, esse vídeo aqui diz respeito, é um estudo, um ensinamento sobre o Espiritismo em relação ao cristianismo. Uma comparação entre o Espiritismo e o cristianismo. Então, o título do ensinamento é assim: Relação antagônica entre o Espiritismo versus cristianismo. É água e óleo. São praticamente água e óleo não se mistura. Então eu vou aqui ler, é um estudo, e aonde precisar assim reforçar, com alguma explicação eu darei na hora. Mas o intuito aqui é só passar os versículos onde se acha na Bíblia, onde está registrado tal e tal assunto pertinente. Vamos lá. O Espiritismo não é de Deus. O Espiritismo é feitiçaria disfarçada. Isso aqui é uma opinião minha, né? Há 166 anos atrás, que surgiu na França, no dia 18 de abril de 1857. Então, lá na França foi publicado o livro Dos Espíritas, através de Allan Kardec. Foi idealizado nos Estados Unidos e na França. Eu diria que 80% dos padres da Igreja Católica são espíritas. Eu vou abrir um parênteses aqui, falar a respeito aqui de onde eu estou. Aqui é sul do Brasil, tá um frio aqui de lascar, tá 9 graus e a tendência é abaixar mais a temperatura. Me parece que amanhã vai fazer 3 graus abaixo de zero. Estou aqui, eu não sei nem aonde que eu... E não é normal esse frio. O máximo, às vezes, a mínima aqui, numa época de muito frio, no inverno, é mais ou menos 10, 15 graus, por aí, certo? Nunca, aqui onde eu moro, não abaixa menos do que isso. No sul, bem no sul do Brasil, pro lado do Rio Grande do Sul, outras regiões, chega a 0 grau, às vezes cai neve, eventualmente, mas aqui onde eu moro não cai neve. A mínima geralmente aqui no inverno rigoroso é 10, 15 graus, 16, 20. Você vê agora tá 9. Esses dias ontem já estava 9. E a tendência aqui é esfriar mais. Nós estamos mais ou menos no final de agosto. Não sei o que vai acontecer. Parece que as estações do ano estão desreguladas. Então, você vê, eu tive que até abrir a goleta, não sei se é gola da camisa, para fazer a vez da manta, porque eu tenho manta e não sei onde eu guardei, certo? Então tá um frio, tô sentado aqui, mas tô sentindo um frio, tá bom? Hoje, segunda-feira, 2023, pro final do mês de agosto, tudo bem? Tá. Então, como eu estava dizendo, o Espiritismo ele foi idealizado nos Estados Unidos e França. 80% dos padres da Igreja Católica são espíritas. O cristianismo existe desde o começo do mundo. Quando Deus chamou Adão, Noé, Abraão, Isaac, os profetas e, por último, o próprio Filho de Deus, que é Jesus Cristo, Jesus chamou para trazer a salvação aos homens. Estamos na apostasia. Apostasia significa abandono da fé, abandono do verdadeiro Deus. Apostasia é adoração a falsos deuses. Diria assim, adoração a Satanás. É um satanismo disfarçado. Tá bom? Vamos continuar. A Bíblia diz, porventura haverá fé na terra nos últimos dias? Estamos nos últimos dias. Observe que a maioria dos médios espíritas morrem de forma trágica, acidente. Isso é uma observação que eu tenho. Pode observar para vocês verem, esses espíritas, esses médios muito famosos, a maioria deles morre de forma trágica. É um mistério, né? No decorrer do estudo você vai compreender esse mistério.
O Satanás, disfarçado de anjo de luz, espírito de luz, vem cobrar a conta. Entenderam? Vou abrir um parênteses aqui. Então, muitos espíritas, muitas pessoas, às vezes que não são espíritas, que sonham com mortos, com entes queridos mortos, isso aí é engodo. Isso aí é o Satanás. Ele se transforma num parente, e ele aparece à noite disfarçado de parente, de um parente da pessoa. Então o Satanás, ele é mentiroso, ele é enganador, ele vem para enganar a pessoa, principalmente quando ela está dormindo. Então ela sonha com alguém que morreu, com um ente querido dela que morreu, e ela pensa que é o, né? Ela pensa que é o ente querido, mas não é, é o diabo que está disfarçado ali. Se você tiver esse entendimento e na hora você fizer uma prova, você vai ver que ele desaparece. É o Satanás, tá bom? Então ele se disfarça de anjo de luz, espírito de luz, e ele vem cobrar conta. Então Satanás, ele, como diz na Bíblia, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo vem para dar vida e vida com abundância. Tá bom? Vamos lá, citar uns versículos aqui. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. 2 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 15. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim do quais será conforme as suas obras. Então isso aqui é uma peculiaridade de Satanás, certo? Eles trabalham no oculto para enganar aqueles que não conhecem as artimanhas de Satanás. Por isso que tem que ler a Bíblia. A Bíblia nos ensina esses engodos, essas artimanhas de Satanás, e assim nós podemos nos defender. Quem lê a Bíblia consegue não sofrer os ataques de Satanás. A Bíblia nos ensina a nos defender dos ataques de Satanás, tá bom? O diabo não vai gostar de eu estar falando isso, entenderam? Estou falando isso aqui, eu estou revelando as artimanhas de Satanás, então ele não vai gostar. Ele vai lutar contra mim, tá bom? Então, outro tópico. Eles dizem, você tem que desenvolver, você vai ser servo, esse servo aqui é cavalo, servo dos espíritos de luz, espíritos caídos e servo do próprio Satanás. Entenderam? Então, a primeira coisa que eles fazem, você tem que desenvolver. Se desenvolver aí para quê? Para você receber o espírito de Satanás. Então, quando você recebe lá na sala deles, lá onde eles servem ao espiritismo, que abaixa o espírito, aquilo ali é um espírito caído. Às vezes é o próprio Satanás, é um espírito do inferno que vem ali, certo? Vem ali falar com as pessoas. Essas pessoas que recebem esse espírito, muitas vezes eles estão pensando que isso aí são espíritos de Deus, e não são. São espíritos malignos, disfarçados. Espíritos caídos, servo do próprio diabo. No espiritismo, Jesus é só um espírito evoluído. Eles não consideram Jesus como filho de Deus. O demônio não diz que Jesus é o Salvador, filho de Deus. Então eu estou falando aqui muitos, vamos dizer assim, divisor de águas a respeito de Jesus, de Deus, do espiritismo. E essas palavras-chave que eu estou falando aqui, no final do estudo, assim no decorrer do estudo, eu vou citar todos os versículos onde está na Bíblia. Vocês vão até o final do estudo, assista até o final do estudo, que eu vou citar os versículos que falam a respeito dessas palavras. Por exemplo, aqui, o demônio não diz que Jesus é o Salvador, Filho de Deus. Então eu vou citar onde está escrito isso, certo? Continue até o final. Vamos lá, vou citar um versículo aqui agora. 1 São João, capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Entenderam? Anticristo são aqueles que são contra os cristãos. Então aqui, o diabo ele é mentiroso, ele é o pai da mentira.
Então esse versículo aqui, 1 São João 2,22, fala a respeito dele, que ele é mentiroso. 1 São João 2,23. Qualquer que nega o filho também não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem também o pai. Então Satanás sempre ele nega Jesus, ele nega Deus. Voltando ao anterior, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Então, Satanás nega que Jesus é Cristo. Então ele é anticristo, ele é contra Cristo, ele é contra Deus. Todos aqueles que negam Deus, eles são anticristos, eles não são de Deus. Satanás está operando nele, o espírito da mentira, o espírito de Satanás está nessas pessoas. Agora, muitas vezes essas pessoas não sabem disso, não entendem, eles são inocentes. Muitos, mas muitos sabem, tá bom? Vamos partir para outro versículo? 1 São João capítulo 4, versículo de 1 a 3. Diz assim: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo não veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Vamos repetir um pouco aqui. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas que se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do... Tá. Então, todos aqueles que confessam é de Deus, quem confessa. Eu estou aqui dando esse estudo. Olha, só um minuto aqui, deixa eu ver aqui mais um. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo não veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Anticristo é toda pessoa que é contra o cristianismo. Mas há a profecia do anticristo, filho do diabo, que governará o mundo por 7 anos. Então existe essa profecia do anticristo que vai dominar o mundo, vai dominar a terra. Isso é permissão de Deus. Por quê? Porque Deus viu que a maioria da humanidade não quer submeter-se ao poder de Deus. Então Deus vai permitir que o Satanás venha na terra e eles vão comer o pão que o diabo amassou. Eles vão conhecer a Deus através do mal. E há um ditado no mundo, né? Não sei se é bíblico, um ditado que diz: quem não vem pela fé, vem pela dor. Tá bom? Eu vou continuar no próximo vídeo, continuação desse estudo. É um estudo assim. Eu rastrei na Bíblia os versículos que provam esse antagonismo, que prova que o espiritismo não é de Deus, é contra Deus. Deus não aceita o espiritismo. Então, na sequência, no vídeo 2, eu vou continuar esse estudo. Vou citar os versículos onde está ali, estou provando, mostrando onde está escrito. Certo? Tá bom? Vamos para o próximo vídeo.